Fala, meus amigos, dando prosseguimento aqui à nossa aula, né, sobre os aspectos de apresentação, a segunda parte do nosso manual prático de apresentação do texto. Agora nós falaremos sobre a indicação de parágrafos e respeito às margens, tá? Uma parte também que os alunos costumam errar, costumam vacilar, né? Alguns já são feras nesse quesito, então, para você que é fera, mantenha, né, todo esse cuidado com o seu texto. Para você que ainda não sabe o que eu estou falando, vou exemplificar aqui para que você não tenha qualquer dúvida na produção dos seus próximos textos, beleza? Vamos lá então. Pessoal, indicação de parágrafos e respeito às margens, tá? Então o texto ele não pode ultrapassar, em hipótese alguma, os limites que definem a caixa de texto. É considerado erro. Por exemplo, qualquer grafema escrito sobre o traço de demarcação da caixa de texto ou sobre qualquer uma das margens. Então, isso daqui, pessoal, vocês não podem fazer. Nenhuma extensão de texto escrita fora do espaço, tá? Você não pode também, passar da última linha aqui, como neste exemplo. Não façam isso, pessoal, porque, inclusive, pode ser caracterizado como identificação do aluno, tá? Se você passar ali da última linha e acabar escrevendo uma frase que o examinador interprete como a sua identificação, você pode sofrer ali uma eliminação do certame. Acabou ali, não deu para escrever, pessoal, para, faça a sua oração, seja o que Deus quiser, entregue o texto ao examinador, mas não queira ultrapassar o limite de linhas, tá? Respeite as margens esquerda e direita, para que você não tenha esse tipo de apenação lá no seu texto, beleza? Olhem só, outra dica aqui que eu trago para vocês, que para indicar a abertura do parágrafo é necessário incluir o recuo de 1,5 cm a 2 cm entre o início da primeira palavra e o parágrafo e a margem esquerda. Estou falando deste recuo aqui, tá, pessoal? Esse espaço deve ser regular na abertura de todos os parágrafos do seu texto. O que eu quis dizer com isso daí? Que se você utilizou 1,5 cm no primeiro parágrafo, utilize 1,5 cm em todos os parágrafos. Não vai utilizar 1,5 cm no primeiro, 2,5 no segundo, 2 no terceiro e ficar aqueles parágrafos assim, um pouco tortos, né? Aqueles recuos um pouco tortos ali no seu texto. Não tomem cuidado, sigam certa uniformidade. Nós sugerimos aqui entre 1,5 cm e 2,5 cm. Particularmente, gosto de utilizar 2,5 cm. Por quê? Porque esta é a definição, né? É o que traz ali o Manual da Presidência da República, o Manual Oficial, né, de Redação Oficial da Presidência da República. Lá ele fala que estes recuos têm de ter 2,5 cm. Obviamente que, para fins de concurso público, né, isso é variável, mas se existe algo falando, né, normatizando essa regra, nós utilizamos. Então eu gosto de utilizar esses 2,5 cm definidos aí pelo Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Tranquilo? Então, olhem só. Aqui neste exemplo, um exemplo inferior a 1,5 cm. Então, não façam isso, pessoal. O examinador pode ter dificuldade de interpretar isso daqui como o início de um novo parágrafo, tá? Também não queiram exagerar e fazer espaços ali, recuos, na verdade, acima de 2,5 cm. Não façam isso, tá? Então, entre 1,5 cm e 2,5 cm é o ideal, tá bom? Percebam que aqui neste exemplo, né, neste exemplo aqui que nós visitamos, está num tamanho ideal ali que você deve utilizar no seu texto, tá bom? E aqui eu trago uma dica, pessoal, uma dica para vocês. Professor, eu não tenho noção de quanto é 1,5 cm, 2,5 cm. Quer uma dica? A ponta da caneta que você vai utilizar, né, lá no dia da prova, ela possui aproximadamente 2,5 cm. Um pouquinho menos, um pouquinho mais, a depender da marca, tá? Então utilizem aí como parâmetro, tá? Peguem esta ponta da caneta aqui, tá? Para você marcar todos os seus parágrafos e vai garantir aí a uniformidade desses recuos. Beleza? Tranquilo? Outro ponto que merece atenção é a existência de espaços ao final das linhas, tá? Cuidado com isso, pessoal. Sigam as regras da translineação, falaremos sobre ela já nos próximos slides.
e evite ali os espaços desnecessários do seu texto. Que espaços são esses? Pessoal, olhem aqui, ó. Olhem este exemplo. Você não pode deixar esses espaços aqui lá no seu texto, tá? Não pode fazer isso. Percebam que a próxima palavra aqui, ó, exigem, ela poderia caber aqui, né? Perfeitamente. Ela caberia aqui perfeitamente. Colocaria aqui, ó, colocaria o traço translineador e escreveria aqui o restante da palavra na linha subsequente. Então, evitem esses espaços aqui no seu texto. Os examinadores costumam apenar, né, os textos dos candidatos que deixam esses espaços aqui ao final das linhas, tá bom? Nós falaremos sobre as regras de translineação para que você domine, né, e evite esses espaços aí nos seus textos. Bom, vamos lá, pessoal. Outro ponto que merece atenção é a existência de espaços ao final das linhas. Tá, beleza, o que eu estava falando, na verdade. Aqui, este exemplo aqui é o que você deve fazer. Né? Olha só que texto impecável, pessoal. Olha que letra bonitinha, a letra de uma aluna nova. Se eu não me engano, o nome dela é Ana Maria. Olhem só que texto bonito, né? Bem apresentável. Um recuo aqui perfeito no texto, né? Sem nenhum espaço aqui ao final, né? Uma letra legível, uniforme, perfeito, utilização de aspas aqui para caracterizar o estrangeirismo, né? Chamando aqui o parquet, normalmente é para se direcionar aqui ao Ministério Público, tá? Então, é isso daqui que vocês devem seguir, tá bom, pessoal? Entre 1,5 cm e 2,5 cm para iniciar o recuo aqui do parágrafo, respeito às margens, tá, pessoal? Não vão aí ultrapassar aqui as margens, beleza? Texto aqui, exemplo aqui a ser seguido por todos vocês.